Hoje nós dificilmente, o irmão José falou sobre isso ontem, como tem sido difícil hoje nós encontrarmos bons exemplos, nós encontrarmos pessoas que de fato o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, pessoas que andavam da maneira correta, que nós de fato deveríamos imitar. Hoje as pessoas absolutamente se escondem atrás de uma capa e de uma falsa humildade, Não olhem para mim, olhem para Cristo. Quando uma pessoa diz isso, ela está dizendo: eu não quero ter responsabilidade nenhuma, me deixe viver a minha vida do jeito que eu quero e cada um que se vire. É isso que a pessoa quer dizer, de uma maneira talvez educada, mas é isso que a pessoa quer dizer. Hoje a igreja está cheia de pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm qualquer responsabilidade com Deus e a sua obra, e que tratam a obra de Deus como uma coisa qualquer, como uma coisa ordinária. Elas fazem hoje e elas podem não fazer amanhã, para elas não tem problema algum. A obra de Deus para muitas pessoas é apenas uma oportunidade de aparecer, é uma oportunidade de, quem sabe, conseguir e atrair algum tipo de vantagem para si. E Deus está vendo tudo isso, irmãos. Não nos enganemos. Nós que estamos estudando aqui aos domingos pela manhã, Apocalipse 2 e 3, a mensagem do Senhor é bastante clara. Eu conheço as suas obras. Então Deus sabe o que nós estamos fazendo e Deus sabe também o que nós não estamos fazendo, e já deveríamos estar fazendo há muito tempo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Hoje eu coloquei uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp mostrando justamente isso. É um trecho de um sermão do pastor Paul Washer, onde ele fala de maneira muito dura acerca da realidade, de que a maioria dos crentes são falsos crentes. A profissão deles é apenas nominal. Eles não são crentes porque eles não têm nenhum compromisso com Cristo. E o pastor Paul Washer, muitas vezes as pessoas iam até ele com raiva, dizendo: mas você não pode falar isso, Não, nós temos que falar isso, porque o Senhor disse de maneira muito clara, irmãos: a árvore que não der fruto, Ele vai cortar e lançar no fogo. Então, se de fato um pregador, um homem de Deus, ele ama a Deus e ama ao seu próximo, ele vai falar essa verdade. De nada adianta vivermos uma vida que nos agrade, se naquele grande dia não tivermos vivido uma vida que agrada a Deus. Então, é isso que Jeremias está fazendo. O livro de Jeremias, ele vai estar cheio de mensagens como essa. As pessoas rotularam Jeremias de inimigo da nação, porque Jeremias só pregava coisas duras para aquela nação. Mas como você vai dizer coisas boas a pessoas que estão cada vez mais afastadas de Deus? Como nós podemos elogiar aquelas pessoas que não merecem elogio nenhum? Alguém aqui merece elogio? Eu não mereço. Mas se você merece, a sua consciência com Deus, está em paz e você se acha digno de ser aplaudido, então aplauda a si mesmo. Não, irmãos, nós precisamos ser exortados constantemente para que nosso processo de santificação continue, para que cada vez mais o remanescente fiel testifique acerca da sua salvação. Aqui no Brasil nós vivemos um período muito parecido com a história do povo de Israel, muito parecido com a história que nós estamos aqui meditando do reino de Judá, na época de Jeremias. Nós somos uma nação onde o número daqueles que se professam evangélicos tem crescido muito, sabe? Então é impressionante. Qualquer manifestação de falsos mestres, eles atraem multidões, Esses homens, eles se tornaram poderosos. Eles compraram canais de televisão com dinheiro de crentes, eles têm rádios, eles têm horários em TVs, eles têm igrejas em lugares caríssimos, pontos estratégicos.
eles não somente têm dinheiro, mas eles têm poder, eles conseguem eleger uma série de representantes. Hoje em dia nós temos até uma chamada bancada evangélica, né? Onde os evangélicos, eles são agora o fiel da balança. Quem tiver o apoio dos evangélicos vai determinar o próximo presidente, né? Nós estamos vivendo tempos assim, onde as pessoas se esqueceram de Deus, as pessoas se esqueceram do evangelho, elas estão apenas cumprindo um ritual religioso que satisfaça a sua consciência pecaminosa. Elas estão mortas. Elas são sábias em fazer o mal, se elas não sabem fazer o bem. Nós precisamos pregar essas verdades, irmãos. Nós precisamos continuar pregando essas verdades, pois são essas verdades que vão nos despertar e vão nos levar para o lugar que nós queremos, que com certeza não é essa terra. Então, irmãos, na semana passada nós paramos no versículo 4. Jeremias, ele é instigado por Deus a percorrer a cidade e a procurar um crente. Deus não dá uma tarefa a Jeremias: ó Jeremias, eu quero que você ache 10 crentes e reúna na igreja. Não, ele diz assim: Jeremias, eu quero que você ache um crente em todo o reino de Judá. Eu quero que você procure rico, pobre, classe média. Uma vez eu conheci uma pessoa, né, que ela disse assim: pastor, eu já entendi o que o senhor falou. Eu não posso querer ser rico, mas eu posso querer ser classe média. Eu não posso. Classe média pode, né? Então, tudo isso revela que essa pessoa nunca se converteu. Ela quer o que é ser classe média hoje em dia? É ter estabilidade financeira, é ter as contas pagas, pelo menos, né? Então, não, irmãos, a nossa segurança tem que estar em Cristo. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nós adoraremos ao Senhor. Então, Jeremias agora ele percorre a cidade, aqui no capítulo 5, e aí ele chega a essa constatação, aqui no versículo 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor. Então, naquela época, os pobres eram pessoas que não tinham acesso à lei de Deus. Muitas vezes eles eram até rejeitados de entrarem na sinagoga. Eles não conheciam a lei de Deus, eram pessoas muitas vezes escravizadas, estavam vivendo, né, para sobreviver. E aí Jeremias diz: não, eu acho que é por causa disso. É por causa disso que o povo não está buscando a Deus, porque os pobres realmente, eles não têm como buscar a Deus. Aí é que tem. Mais dependente de Deus a gente for, melhor. Todo homem é pobre. Todo homem é pobre. Nem todo percebe a sua pobreza. Alguns vivem uma realidade paralela. Então, o homem, irmãos, ele nasce nu e ele morre nu também. O morto, ele só vai vestido para o caixão porque alguém vestiu ele. Porque para o morto, né, as vestimentas não significam absolutamente mais nada. Em pouco tempo ele vai ser devorado por vermes. Então, essa é a realidade. Nós apenas passamos algum tempo com algumas coisas sob a nossa supervisão, mas nós não possuímos nada. Tudo é do Criador. Deus deu, Deus tira. Não é o diabo que tira, né? Eu conheço várias pessoas que falam: pastor, o senhor não sabe, o diabo entrou na minha vida, tirou tudo que eu tinha. Não foi o diabo que tirou, não, foi Deus. Deus pode ter usado até o diabo, irmão, mas foi Deus. E se ele fez isso na sua vida, é porque ele acha que vale a pena corrigir você para a salvação. Então glorifique o nome dele. Então, aqui nós vamos ver essa realidade. Jeremias está meio que tateando, querendo descobrir a vontade de Deus. E Jeremias, ele não sabe, ele não consegue compreender por que o povo vive essa realidade de apostasia. O apóstolo Paulo nos ajuda e diz em Romanos capítulo 3: todos se desviaram. Não adianta. Você só vai encontrar 2 tipos de pessoa no mundo: os regenerados, esses são raros, e os não regenerados, esses são a maioria. E no universo daqueles não regenerados, você vai encontrar os religiosos e os não religiosos. Então, porque uma pessoa é religiosa não significa que ela é de Deus. A pessoa pode orar 12 horas por dia. A pessoa pode ler a Bíblia 25 vezes por mês e ainda assim ser um
servo do anticristo. Então, o que vai testemunhar se você de fato é um regenerado é a maneira como você vive, é a maneira como você pensa, principalmente. Você pensa como Cristo. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2: nós, porém, temos a mente de Cristo. O mundo não, o mundo acha que aquilo que pensamos e falamos é loucura, mas nós sabemos que essa é a verdade. Nós temos a mente de Cristo. Isso é um regenerado. A primeira coisa do regenerado que muda é o seu coração e depois a sua mente. É isso que acontece quando somos regenerados. Então, os regenerados são raros, irmãos, eles sempre foram. Não devemos nos iludir nem criar falsas expectativas. O regenerado, ele é uma pessoa diferenciada. O regenerado é uma pessoa que você percebe a presença dele à distância, sabe? Ele não pode se esconder. Afinal de contas, o Senhor disse: ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Não, ele te coloca em cima, para que você ilumine o máximo de lugar possível, a luz possa iluminar melhor. Então nós vemos isso, irmãos, independentemente sermos pessoas que temos baixo poder aquisitivo ou não, a nossa necessidade de Cristo e de arrependimento, de fé, de graça, de misericórdia é a mesma. É isso que Jeremias vai constatar aqui, versículo 5 agora. Ele diz: irei aos grandes. Aos grandes ele está dizendo aqui, é uma maneira dele dizer: eu vou olhar agora para os ricos, porque eu já vi que os pobres não querem nada com Deus, né? O que é que o pobre quer quando chega na igreja? Ele quer tirar a identidade, ele quer tirar CPF, ele quer tirar a carteira de trabalho, e ele quer um emprego. Se o pastor conseguir arranjar um emprego para ele, o pastor é homem de Deus, né? Então é isso que o pobre quando chega na igreja. O pobre quando chega na igreja, ele quer o quê? Que ficar um pouquinho aqui no CAC para poder conseguir o auxílio aluguel da prefeitura e sair o mais rápido possível do CAC, né? Então é isso que o pobre quer. Então não ache que pobreza testifica a respeito de fidelidade a Deus. Não testifica, irmãos. Você vai para as igrejas em lugares pobres, em lugares necessitados do ponto de vista econômico, e você vai ver sua heresia nessas igrejas. Igrejas que muitas vezes não tem nem teto direito, nem chão, e o pessoal está pregando prosperidade lá. Que é isso que a pessoa quer. A pessoa quer só uma chance para sair daquela pobreza. Ele não aguenta aquilo. Ele não quer Cristo. Ele quer sair daquela realidade. Ele não quer aquela realidade para ele. Ele quer sair daquilo dali. Mas os ricos também estão no mesmo barco, irmão. Então, versículo 5: irei aos grandes e falarei com eles. Então Jeremias está dizendo: vou continuar a minha investigação, Senhor. É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Porque eles sabem o caminho do Senhor. Então os ricos, irmãos, eram aquelas pessoas que iam para a igreja, sabe? Eu não sei se vocês já viveram em cidade interior. Eu já morei em cidade interior. Eu tenho uma irmã que mora em uma cidade interior. Então assim, os poderosos da cidade, eles sempre estão na igreja. Então as cidades hoje do interior, como eu disse a vocês, o movimento evangélico tem crescido bastante. Então sempre na igreja, na cidade interior, tem aquela igreja evangélica tradicional e tem a igreja católica. Os ricos sempre estão lá no culto de domingo. Então, se for católico, ele vai para a missa do domingo, né? Se ele for evangélico, ele vai para o culto do domingo. Os ricos estão sempre lá, né? Porque eles precisam de alguma forma cumprir essa religiosidade. Então é isso que nós encontramos. Nós vemos igrejas evangélicas que no domingo, irmãos, tem até manobrista, porque os ricos estão lá, né? Então a gente tem que receber bem eles, porque o dízimo deles é gordo, né? Então eles têm que receber bem. E para que eles assistam o culto à vontade, a gente tem manobrista também. Glória a Deus, né? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter cadeira acolchoada, bota ele num lugar melhor. Afinal de contas, né? Dá honra a quem tem honra. Olha. Então é isso que a gente encontra. Então os ricos, eles precisam cumprir alguma religiosidade. Você vai, por exemplo, irmãos, quer ver uma coisa? Você vai ver os candidatos políticos, né, na eleição. 90% deles tem algum tipo de religiosidade. Mentira, tudo ateu. Você não acredita em nada, irmão. Só acredita em poder e dinheiro. Mas eles vão para a missa. Eles vão para a igreja evangélica. Eles são ateus, mas eles sobem no púlpito evangélico, que diz que Deus
abençoe a minha campanha, eu vou ajudar muito o povo de Deus quando for eleito. Olha a mentira. Então, os ricos estão lá. Eles querem de alguma forma, né, ter essa sensação de que na riqueza deles, eles estão dando algumas migalhas. Então, o rico quer fazer alguma obra de caridade para poder se sentir um pouco, né, participante. Não, tá vendo? Eu ganho 100 milhões, mas eu dou 50 reais para a igreja, tá vendo? Eu faço a minha parte. Então, ele diz, eu fui lá, eu vi os ricos, eles sabem o caminho do Senhor, eles têm acesso à Bíblia. Então, às vezes você vai na casa de um rico, irmãos, ele tem 25 tipos de Bíblia, nunca leu, mas está lá. Tem até Bíblias caríssimas, bordadas de ouro, abertas no Salmo 23 na sala. Ele nunca leu o Salmo 23, mas ele deixou aberto porque ele soube que dá sorte. Então, o rico, ele sempre... É difícil você encontrar um rico que não seja supersticioso, né? Ele sempre tem algum tipo de superstição, ele acredita que a sua riqueza foi uma bênção de Deus. Ele não acredita em Deus, mas a riqueza dele foi uma bênção de Deus. Ele vive uma vida ímpia, mas ele acredita que de alguma forma Deus abençoa a impiedade dele. Esses são os ricos. Eram na época de Jeremias, continuam sendo hoje. Não mudaram, porque o homem não mudou. O homem continua sendo o pecador miserável que ele é, indo a passos largos para o inferno, a menos que a graça de Deus mude isso. Então Jeremias foi lá olhar os ricos, eles sabem o caminho do Senhor, eles têm dinheiro para isso, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Eles se sentiam presos por Deus, porque quando eles conheciam a lei de Deus, eles diziam, não, então se eu for seguir a Deus, eu não vou poder fazer nada do que eu faço, eu não vou poder mentir. Então, se eu parar de mentir, eu vou perder metade da minha fortuna, porque metade da minha fortuna eu consegui mentindo. Então, eu não vou poder adulterar. Então, de que adianta eu ter muito dinheiro se eu vou ter que ser fiel à minha esposa? Eu não vou poder encher minha cara no meu iate final de semana. Então, o que adianta eu ter muito dinheiro se eu não posso nem me embriagar? Sabe? Eu vou poder humilhar as pessoas que têm menos que eu. O que adianta ter dinheiro se eu não posso humilhar os outros? Então, os ricos, eles olham para a lei de Deus e eles não encontram na lei de Deus uma bênção. Eles encontram na lei de Deus uma maldição que os aprisiona. Como eles são ricos, eles dizem, não, eu não quero ser preso de ninguém, eu sou livre, eu tenho meu dinheiro para fazer o que eu quiser, então eu não quero essa palavra aí de Deus me aprisionando, me impedindo de satisfazer os meus prazeres, eu tenho dinheiro. Há um tempo atrás tinha um programa humorístico que tinha uma mulher, que eu acho que era emergente, nova rica, e ela usava um jargão que ficou muito famoso no nosso país. Ela dizia assim, eu estou pagando. Então, se você está pagando, então você pode fazer tudo. Ah, eu não estou gostando do sermão desse pastor não, se não tirar esse pastor eu pago dar o dízimo na igreja. Ah, então tem que trocar o pastor, porque eu estou pagando. Eu conheci a história, irmãos, verídica, de um empresário. Ele frequentava uma determinada igreja, ele começou a não concordar com aquilo que o pastor pregava. O que foi que ele fez? Ele abriu a igreja dele e contratou um pastor para pregar. Ele está indo até hoje, a igreja dele. Ele é rico, o dízimo dele dá para pagar o aluguel da igreja, o salário do pastor ainda sobra, né? Então eu faço a igreja para mim, eu tenho dinheiro. Essa é a realidade dos ricos hoje, que se dizem evangélicos. Eles não são evangélicos. Nunca foram. São pessoas que estão indo para o inferno, estão levando muitos com eles. Eles são vistos muitas vezes como exemplo. Eles vêm para o público para dar testemunho. Não, você não sabe, semana passada eu fechei um contrato de $1 milhão, porque eu orei a madrugada inteira e Deus me abençoou. Tinha 10 firmas de Satanás para ganhar aquele contrato, mas Deus me honrou porque eu sou de Deus. Isso é o quê, rapaz? Você é mais de Satanás que os outros. Então, esses são os ricos evangélicos. Eles se sentem presos pela palavra de Deus. A palavra de Deus para ele não é alegria. A palavra de Deus para ele é impedir que ele aproveite a sua riqueza. Então eles se libertam desse jugo. Não é bem assim. Então normalmente o rico, qual é o versículo que o rico mais odeia na Bíblia? É mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você.
O buraco da agulha era uma porta que tinha em Jerusalém. Mentira, irmão! Não tem nenhuma comprovação bíblica em relação a isso. Quem deve ter inventado essa história foi algum rico. Não, assim, o buraco da agulha era uma porta pequena que tinha assim do lado da cidade, que entrava assim os animais, então na cidade era uma porta menor do que as outras. Meu irmão, é que é nessa ladainha. Você vê como as pessoas hoje elas usam, né? Ele é rico, ele pode tudo. Ele contrata até um teólogo para fazer uma teologia para ele. Então, Jeremias ficou, sabe, perplexo com isso. E, irmãos, eu desafio você a tomar essa atitude de Jeremias. Se você assistiu o culto das igrejas evangélicas hoje com a Bíblia na mão, você fica com o cabelo arrupiado, sabe? O que as pessoas são capazes de fazer e falar, dizendo que é Deus e o Espírito Santo, é uma coisa assustadora. Então, uma pessoa vai e derruba meio mundo de gente, o poder do Espírito Santo. Onde é que na Bíblia o Espírito Santo derruba alguém? Eu já vi o Espírito Santo levantar o caído, mas derrubar, nunca vi. É o Espírito Santo capoeirista, ele dá uma rasteira. Né? E as pessoas saem por aí dando aquele testemunho. É o testemunho que as pessoas mais gostam de ouvir, sabe, irmãos? Eu não tinha carro nenhum quando eu vim para a igreja, agora que eu tenho 7 carros na garagem. Eu pessoa, aleluia, glória a Deus. Sabe que Paulo daria esse testemunho? Não, sabe o que Paulo diria disso? O que para eles é motivo de alegria, para nós é motivo de vergonha. Que vergonha uma pessoa vir para frente e dizer que tem 7 carros, com tantos irmãos na igreja passando necessidade. Você consegue dirigir 2 carros ao mesmo tempo? Você já viu alguma pessoa dirigindo 2 carros ao mesmo tempo? Nem por controle remoto. E se você ficar dirigindo um e tentar dirigir o outro a controle remoto, você bate os 2. Mas a pessoa diz, não, eu tenho 7 carros, que Deus que me deu. Foi Deus que te deu não, irmão. Deus permitiu que você tivesse isso para sua própria condenação. Você recebeu a sua consolação em vida. Logo você vai receber a sua parcela de tormento. Deus coloca esses homens em lugares escorregadios, é o que diz a Bíblia. Fique imaginando uma pessoa que tem vários criados para servir a ele, quando chegar no inferno e pedir uma gota de água e não achar. Quanto mais rico, pior o inferno vai ser para essa pessoa, sabe? Então Jeremias ele começa a ficar assustado. Jeremias aqui, não se esqueça, ele é chamado enquanto ele ainda era um menino. Jeremias não era ainda um homem maduro. Ele está aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vocês se lembram no início de Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias, ele diz, Senhor, eu ainda sou um menino. Jeremias, e o Senhor disse, eu sei, Jeremias, mas eu vou começar a usar você desse jeito mesmo nessa idade, pode vir para cá. Então Jeremias está agora ficando extremamente assustado com essa realidade, que para ele não era tão ruim assim. Sabia que o povo de Deus não estava lá, essas coisas todas, mas quanto mais ele olhava para o povo de Deus, pelos olhos de Deus, mais assustado ele ficava com a impiedade do seu próprio povo. Irmãos, essa é a triste vida de qualquer pastor que seja homem de Deus hoje em dia. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mas a gente percebe que a maioria das pessoas que estão na igreja não vão passar nem na porta do céu, que dirá entrar. Sabe? Não vai. Ah não, pastor, mas a salvação é pela graça. É claro que é pela graça. Mas a graça que salva também santifica. Se a graça de Deus não está te santificando, é uma evidência que ela nunca te salvou. Mas eu vou para a igreja. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de vocês tem a assiduidade na igreja que um fariseu tinha no templo. Nós aqui temos culto todos os dias, glória a Deus por isso, mesmo no sábado. Mas os fariseus iam para o templo 3 vezes por dia. 3 vezes por dia eles iam ao templo. Talvez você disse, não, eu sou um dizimista fiel.
fiel. Eu espero que você seja. Os fariseus davam o dízimo das menores coisas. Talvez você diga: não, pastor, eu sou uma pessoa de oração. Os fariseus também eram. Você percebeu, irmãos, que não adianta a gente tentar se enganar. Uma hora a ficha tem que cair. Uma hora a gente vai ter que despertar e entender a negridão da realidade espiritual que nós estamos inseridos. Ou você é a luz do mundo, ou você é trevas. Ou você é sal, ou você não presta para nada, a não ser pisado pelos homens. Só existem essas duas possibilidades. Mas parece que os evangélicos de hoje, eu quero incluir as pessoas daqui, acreditam de alguma forma que tem um caminho do meio. Tem um caminho assim, sabe, que é estreito, mas também não é tão estreito assim. É um caminho assim que dá pra gente fazer as nossas coisas, dá pra gente fazer a nossa correria, e dá pra gente também dar uma adorada a Deus, né? Afinal de contas, a gente tem que adorar a Deus, o Espírito de verdade, a gente conhece essa doutrina, né? Não dá, irmãos. É isso que Jeremias está aprendendo. Percebe, irmãos, que tudo que está acontecendo aqui, olha que coisa. Se vocês estudarem aqui, você vai perceber, tudo que está acontecendo aqui, tudo que Deus está fazendo aqui até agora, não é pela salvação do seu povo, é pela salvação de Jeremias. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Sabe, eu e você, nós somos aprisionados a um sistema que nos cobra resultados do ponto de vista quantitativo. Então, o que é uma igreja viva para as pessoas hoje? É uma igreja que evangeliza, que todo mês batiza alguém, é uma igreja crescente, é uma igreja que está fazendo um monte de coisa. Para Deus, não. Quando você lê o livro de Atos, você fica assustado com o modus operandi de Deus na sua igreja. Você vai lá lendo o livro de Atos, você vai vendo lá, Samaria, um camarada que sabia evangelizar. Onde Filipe chegava, que abria a boca, as pessoas ficavam doidas, querendo saber de Cristo e querendo seguir o caminho de Cristo. Deus usava poderosamente esse homem chamado Filipe. Ele era conhecido como Filipe, o evangelista. Ele ia pregar o evangelho, ele chegava nos lugares, pregava o evangelho, as pessoas eram batizadas e depois os apóstolos vinham e continuavam o ensino doutrinário àquelas pessoas. E de repente está tendo um grande avivamento em Samaria, algo muito grandioso, centenas, talvez milhares de pessoas se convertendo. E o Senhor diz: Filipe, tenho uma missão para você. Diga aí, Senhor, é para eu pregar na Fonte Nova? É para eu pregar onde? Me diga aí, porque tem uns 5.000 pessoas aqui em Samaria. Você vai me levar agora para quantas mil pessoas? Vou levar para uma pessoa. Você vai andar 120 quilômetros. De carro não, viu, Filipe? Nem de cavalo, de pé. Ele moveu o seu melhor evangelista em um trajeto que deve ter durado no mínimo 4 dias para se encontrar com um homem e evangelizá-lo. Deus não está preocupado com quantidade. Deus sempre esteve em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Hoje pela manhã nós estudamos o livro de Hebreus e eu tenho passado de maneira bem proveitosa, assim, por um dos capítulos mais apaixonantes da Bíblia, que é o capítulo 11 de Hebreus. Tem muitas pessoas que chamam esse capítulo de heróis da fé. Não, eu chamo esse capítulo de ouro no lixo. Porque todos aqueles homens, eles não são heróis. Eles eram vilões, que foram alcançados pela graça, e que na sua fraqueza, Deus os fez forte. Eles não são heróis. Herói é aquele que os salvou. Então, a gente estudou semana passada a vida de Abel e hoje nós estudamos a vida de Enoque. Aí você vê assim, sabe, o tempo antes do dilúvio é um espaço de tempo de milhares de anos, talvez cerca de 2.000 anos.
a terra de Adão até Noé. Passaram-se milhares de anos. E aí você vai lá, vamos escrever uma história que fale dos homens de Deus antes do dilúvio. Quantos são? 3. Quer dizer que em mais de 1000 anos, cadê? Quem é que a gente pode... 3 pessoas: Abel, Enoque, Noé. 3 pessoas. Tudo bem, vamos salvar. Vai destruir o mundo inteiro. Então, quantas centenas de pessoas a gente vai salvar? Não, centenas não. Tudo bem, quantas dezenas de pessoas a gente vai salvar? Não, são 8. Senhor, o Senhor vai destruir o mundo inteiro. Vai salvar 8 pessoas? Irmãos, como é que, lendo a Bíblia, a gente encontra espaço para se iludir? Sabe, o Senhor Jesus, Ele é muito direto. É por isso que é apaixonante ler os evangelhos. Sabe, eu sou assim apaixonado. Normalmente eu costumo ler os evangelhos várias vezes por mês. Eu acho maravilhoso. Às vezes eu leio um evangelho inteiro, ou ouço, né? Eu tenho a Bíblia em áudio, é muito maravilhoso. Num dia, é tão prazeroso você ouvir as palavras de Cristo. E o Senhor Jesus diz em Mateus 22: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mudou. Sabe que Jesus é mentiroso? Às vezes a gente fica pensando, né? Não, acho que Jesus se enganou. Eu acho que o que Jesus falou foi para aquela geração, será? Porque, irmão, a gente tem um monte de evangélico, tem um monte de igreja evangélica, tem um monte indo para o céu. Todo mundo indo para onde? Não, irmão, essas pessoas nem conhecem o céu. Elas não sabem nem o endereço, né? Mas elas clamam a Jesus. Não, elas não clamam a Jesus. Elas clamam a um Jesus que elas mesmas inventaram. Você vai me dizer que o Jesus da Universal é o da Bíblia? Você vai me dizer que o Jesus de Valdomiro Santiago é o da Bíblia? Você vai me dizer que o Jesus de Silas Malafaia é o da Bíblia? Não, esses homens nunca conheceram a Cristo. No filme do apóstolo Paulo, um filme que eu aconselho que todos assistam, no momento que Paulo está preso na prisão, uns que se diziam cristãos, que de cristãos não tinham nada, eles tramam uma espécie de fuga de Paulo da prisão. E aí eles matam um soldado e eles invadem a prisão que Paulo estava e chegam lá: bora Paulo, sai aí, a gente vai aqui te resgatar. E aí Paulo chega assim: vocês vieram em nome de quem? Eles dizem: nós viemos em nome de Cristo, com a espada na mão, cheia de sangue. Eles dizem: vocês nem conhecem a Ele. Eu não estou aqui por causa de César, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu não vou sair daqui não. E aí eles vão ficando furiosos: então se você quiser, você morra aí, Paulo. E eles vão embora. Mas eles sim são cristãos, com a espada cheia de sangue. Não, irmãos, eles nunca conheceram a Cristo. Mas eles falavam o nome de Cristo. Fala o nome de Cristo, meu filho, até Satanás fala. Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Então, é de assustar, irmãos, sabe? Eu queria, muitas vezes, que os irmãos tivessem, sabe, assim, um compromisso com a palavra. Porque se você lê a Bíblia, ler mesmo, estudar a Bíblia e olhar para as igrejas evangélicas de hoje, você sente nojo. Não tem como você não sentir nojo de um homem que pega o nome de Jesus, começa a falar de riqueza, de milagre, de que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Rapaz, a gente chegou num patamar que Jesus agora está na posição de serviçal. É o pessoal do decreto, né? Eu decreto. Você é o quê, rapaz? Isso não pertence. Em nome de Jesus, esse ano eu vou ter tudo em dobro. Só se for de tribulação. Então,
Então, mas as pessoas, elas pegam isso assim, elas seguem isso, e vocês assim, tiraram isso da onde? Da Bíblia. Não, mas não foi da Bíblia do cão que você tirou isso. Elas pegam versículos soltos, sem nenhum compromisso com a verdade, e distorcem esses versículos. Eles fazem isso para a sua própria condenação. Por que sempre fizeram isso, irmãos? A Igreja Católica é mestre em fazer isso. Sabe? Como é que a Igreja Católica justifica um Papa, dizendo que o primeiro Papa foi Pedro? Rapaz, se você chamasse Pedro de Papa, ele ia dar um puxão nas orelhas. Pedro foi um homem que ele não se achou digno de morrer como Cristo. Imagine você chamar Pedro de Papa e dizer que ele é a pedra fundamental da igreja. Essas pessoas, elas pegam um versículo lá de Mateus 16 e distorcem completamente para justificar o papado. Não, porque assim, o primeiro Papa foi Pedro e o segundo Papa foi Paulo. Paulo? Papa? Vai falar isso para Paulo, que ele era Papa? Você vê o que é que Paulo faz com você? Anátema! No mínimo ele ia dizer isso de você. Mas eles escolhem acreditar nas mentiras. E muitos sinais são feitos no meio dessas pessoas. Sinais e prodígios são os que mais os falsos mestres são bons em fazer. Então, se você quer ter uma boa vida, irmãos, eu não te aconselho o verdadeiro evangelho, eu te aconselho o falso. O falso evangelho é a melhor coisa para quem quer uma boa vida aqui na terra. Vá para lá. Você vai encontrar um monte de gente te motivando. Você vai se sentir praticamente num coaching, né? Coaching é uma expressão que está na moda. É uma pessoa que serve para te motivar. Vamos, varão, você vai conseguir. Sabe, tem um irmão que me disse uma vez que não, pastor, porque tem pregador que é especialista em ser de recuperação. Então, como é que você prega em ser de recuperação? Você diz, não, irmão, o diabo lhe tirou tudo, o diabo lhe botou essa ferida na cabeça, não foi? Mas Deus, meu filho, vai lhe dar 2 cabeças. O diabo lhe tirou isso, Deus vai tirar 2 vezes isso. Deus vai te tirar do lixo e vai te colocar no luxo. E quem te viu passar pela prova não te ajudou. Irmão, como você na bênção, vai se arrepender. Esse é o pregador que o pessoal gosta. Sabe? Levanta muito, aleluia, é glória, é glória. Vai muito, a glória a Deus, que o diabo fica doido. O diabo sempre dá risada, meu filho, da cara desses crentes. Essas pessoas perecem porque lhe falta conhecimento. E está todo mundo junto, rico, pobre, classe média, todo mundo junto. É isso que ele diz, versículo 6, por isso, olha irmãos, não se engane. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta muito severa aos irmãos da Galácia. Carta que nós conhecemos como Carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo chega no final dessa carta. Ele faz uma afirmação para aqueles irmãos. Irmãos, não se engane. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Quem planta na carne, da carne colherá destruição. Essa é a melhor tradução. Mas quem planta no Espírito, não está perdendo nada. Esse é o que colherá a vida eterna. Sabe, porque as pessoas haviam esquecido o verdadeiro evangelho. Não é assim que começa a carta aos Gálatas? O apóstolo Paulo chega logo direto no ponto. O apóstolo Paulo nem perde tempo dando, sabe, oi, bom dia, boa tarde. Vem cá, o que aconteceu? Tão rapidamente vocês abandonaram o verdadeiro evangelho e foram para um falso? E aí no final da carta ele diz, cuidado, porque o que vocês estão plantando é isso mesmo que vocês vão colher. Sabe, irmãos, eu fico assustado com algumas pessoas que dizem que estão sofrendo, mas essas pessoas não têm qualquer evidência de arrependimento. Nem o sofrimento está fazendo você se prostrar aos pés do Salvador. Na vida dos eleitos de Deus, o sofrimento produz arrependimento para a salvação. Então
Eu vejo pessoas que dizem, não, eu estou passando por depressão. Eu sempre digo para essas pessoas, bem-vindo ao clube. Eu tenho depressão. Sou diagnosticado clinicamente com depressão. Tenho também síndrome do pânico. Não é motivo de ver, pastor tem síndrome do pânico? Tenho. Ano passado tive um episódio assim muito forte, que eu não conseguia sequer respirar. Isso não é motivo de vergonha, porque é na fraqueza que opera o poder de Deus. E eu agradeço a Deus por cada uma dessas enfermidades, tanto as psiquiátricas quanto as físicas, porque são elas que me mantêm aos pés do meu Salvador. Mas eu vejo pessoas que têm diagnósticos parecidos comigo. Mas eu não vejo essas pessoas buscando ao Senhor. Não, o que eu vejo essas pessoas é buscando. O que eles estão fazendo? Eu estou fazendo yoga, porque eu soube que é bom. Sabe, é muito bom para quem tem problemas assim de depressão. Eu estou agora com um guru, mas eu já disse para o meu guru que eu sou cristão. Por de Deus. Eu estou com problemas ósseos. Bem-vindo, irmãos. Olha, eu vou só lhe dizer. Você já ouviu falar em tendinite? Eu tenho nos 2 ombros. Você já ouviu falar em hérnia? Eu tenho nas 3 colunas, que tem a cervical, lombar e qual é a outra? Torácica, né? Pois é, eu tenho umas 3. Tenho um problema nos 2 joelhos. Não sei se você ouviu falar uma doença chamada condromalácia patelar. Tenho nos 2. Tenho tendinite nos 2 calcanhares também. Bem-vindo ao clube. Você tem problema ósseo? Eu também tenho. O que isso faz? Faz a gente orar. Faz a gente perceber que o nosso corpo é nada. Irmãos, uma pessoa tropeça aqui, bate a cabeça e morre. Esse corpo não é nada. Sabe? E você tem uma alma. Você é uma alma e tem um corpo. E você vai dar mais atenção ao seu corpo que à sua alma. Então, é difícil você acreditar que essas pessoas, em algum momento da sua vida, elas creram em Cristo, irmãos. Porque eu vou dizer para você, irmãos, uma pessoa que conheceu a Cristo, ele só tem uma resposta. Diante de todos os problemas que possam se apresentar na sua vida, para quem nós iremos? É verdade. Sabe? Hoje pela manhã, irmãos, para estar aqui na igreja, eu enfrentei demônios. Em vários momentos eu estive perto de perder a paciência, de perder meu compromisso com Deus. Mas eu sempre ficava sabe? Para quem eu irei? Sabe? O que vai adiantar se em algum momento eu tomar essa atitude e essa atitude? Eu já sei para onde esse caminho vai me levar. Sabe? Então, essa é a convicção do cristão. Não importa a sua condição financeira. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. E antes que você abra a boca e diga eu tenho a Cristo, se você tem Cristo, eu vou dizer, me mostre. E a gente mostra a Cristo com certeza. Eu tenho que ver Cristo na sua vida, irmão. Você não está dizendo que está com Ele? Então cadê Ele? Cadê Cristo? Foi assim que começamos a mensagem de hoje. Onde está o povo da cruz? Onde estão aquelas pessoas que não têm a sua vida como preciosa, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro? E eu não estou me referindo aos cristãos cóptas que não conhecem a verdade. Estou me referindo a Paulo, Pedro, Timóteo, Silas. Estou me referindo a Policarpo e tantos outros cristãos que não têm os nomes conhecidos por nós, mas os seus nomes estão escritos no livro da vida. Que ponto nós chegamos, irmãos? Onde você procura na igreja um homem de Deus, você não acha? Eu quero que você me diga assim, um pastor no Brasil que é homem de Deus, Paulo Júnior. Pelo amor de Deus, Paulo Júnior já se desviou há muito tempo. Até a escola ele está abrindo agora. Vendedor de livros, loja virtual. Pelo amor de Deus, Paulo Júnior não é homem de Deus não. Ele já se desviou.
Ah não, pastor, mas assim, a igreja presbiteriana, irmãos, tem uma doutrina assim, muito correta, mas o exemplo dos pastores de lá são péssimos. Péssimos! Não siga nenhum deles, nenhum! Só dizer uma coisa, todo presbiteriano, ele é a favor do porte de arma. Sabe por quê? Porque está na declaração de fé deles. Antes que você... Não, pastor, pode ter pastor que não. Não, então se ele não é a favor do porte de arma, então ele vai ser afastado do pastoreio lá na presbiteriana. Sabe? E aí, quem é? Não, mas tem quem, irmão? Me diga aí. Essa foi a realidade de Jeremias. Irmãos, o pai de Jeremias era um sacerdote, mas ele estava onde? No pacote de quem não valia nada. Ele era da mesma laia dos falsos religiosos. Era pai de Jeremias, mas era um péssimo exemplo. Ah, o avô de Jeremias, péssimo exemplo. Jeremias veio de uma linhagem sacerdotal. Todo mundo na família dele era crente. Que crente o quê, irmãos? Era todo mundo hipócrita. Imagine Jeremias constatando isso. O pai dele, que em algum momento pode ter sido para ele um referencial, ele vê aos olhos de Deus que o pai dele é um falso crente, que não está entrando no céu e nem deixa as pessoas que querem entrar entrarem. Já imaginou essa realidade? Essa é a vida de Jeremias, uma vida solitária, abandonado pelos seus próprios familiares, porque ele falava a verdade. Deus achou, eu acho maravilhoso. A vida de Jeremias é muito parecida com a vida do cristão no filme Peregrino. Tem um momento que Jeremias está sofrendo muito. O cristão não deve andar sozinho, ele deve estar o cristão tem que estar sempre acompanhado com pessoas que são tão cristãs quanto ele. E aí o Senhor separou um homem, eu acho que o nome dele é Baruque, né? Para andar com Jeremias. Um homem tão louco quanto Jeremias. Quando o pessoal expulsou Jeremias da cidade, Baruque disse: faz o seguinte, Jeremias, você escreve o que Deus lhe revelar e eu vou lá e falo. Olha que homem doido, rapaz. Rapaz, o pessoal escorrachou Jeremias, mas Baruque disse: não, rapaz, escreva que eu vou lá, estou com você. Aí Baruque chegou lá e leu o texto. Quando o pessoal viu, disse: rapaz, isso é de Jeremias, né? Não, Baruque. Baruque disse: é. Olha, que homem doido, rapaz. É igual quando a gente vê, sabe, esse filme assim, vou falar dele de novo, é muito legal, o filme de Paulo. Paulo está sozinho na prisão. Aí Silas dá uma volta no mundo inteiro praticamente para chegar lá em Roma. E ele não se satisfaz enquanto ele não entra na prisão e vê Paulo com seus próprios olhos. Você sabia, irmãos, que ele entrava para ver Paulo sem saber se ele ia sair vivo? Oh, isso que é amigo. Você já imaginou? Paulo escreve 2 de Timóteo e diz: porque todos me abandonaram, só Silas está aqui comigo. Rapaz, camarada, Silas vale mais do que muitas igrejas completas. O mundo inteiro rodeou, chegar lá. Não, Paulo está preso, rapaz. Se a gente tentar ir lá ver Paulo, a gente fica preso lá e pode até morrer. Silas disse: não quero saber disso não, pai. Eu vim aqui para ver Paulo, não vim aqui para ficar escondido. E se a gente morrer, Silas? A gente, rapaz, você não prestou atenção no culto de Paulo no ano passado, não? Paulo não disse pra gente que o viver é Cristo e que morrer é lucro? Se a gente morrer, a gente morreu. Não, Silas, você é doido, eu tenho promessa. Estou esperando a varoa, Silas. Tem irmãos que acham que vão se casar esse ano. Não, Paulo, não posso morrer agora não, Silas. Vai você, Silas. Você não é casado. Tem esposa, filhos. Os crentes são tão mau caráter, né? Eles acham tanta desculpa para o pecado e nenhuma motivação para a santidade. Por isso, um leão no bosque matará vocês, um lobo nos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita nas suas cidades. Sabe o
que Jeremias está descrevendo aqui? Ele está descrevendo algo que a gente conhece, um ditado popular que diz isso também: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Quando o juízo de Deus chega, irmãos, não tem onde você se esconder, sabe? Você pode até se esconder dos homens, de Deus não. Você pode até se esconder do diabo, em Cristo Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ah, irmão, mas se o seu problema for com Deus, nem o diabo lhe protege. Então, Deus, depois que Jeremias constata que a apostasia em Jerusalém era geral, tanto o pobre quanto o rico, estava todo mundo desviado. Jeremias mudou a cidade inteira, não encontrou um crente fiel. Deus diz: está vendo, Jeremias? É por isso que eu vou destruir a cidade. E como é que vai ser essa destruição, Senhor? Ele diz assim, ó: sabe o bosque? O que é um bosque? Alguém sabe o que é um bosque? Né? Um bosque é um lugar cheio de árvores, é um lugar bonito, florido. Você vai num bosque assim, é tipo uma floresta, né? Então as pessoas às vezes se escondem no bosque. Bosque é um ótimo lugar para se esconder. Não sei se vocês já assistiram um filme que conta a lenda de um personagem da Inglaterra chamado Robin Hood. Então Robin Hood, que roubava do rico para dar ao pobre. Tá vendo? Robin Hood era crente, não era crente não, meu filho, porque crente não rouba ninguém. Então Robin Hood, ele se escondia onde? Na floresta de Sherwood. Uma floresta lá na Inglaterra, né? Não sei nem se o nome é esse, eu sei que é por aí. E aí ele se escondia na floresta, e ninguém achava ele lá. Ele e o grupo dele se escondia lá e ninguém achava. Ah, mas se o crente tentar se esconder na floresta, meu filho, olha o que Deus tem lá: um leão esperando para lhe matar. Não, então já sei, eu não vou para a floresta não, eu vou para o deserto. Eu vou fazer igual os Afeganistão. Os Estados Unidos tentou dominar o Afeganistão, até hoje está tentando. Por quê? Porque lá no Afeganistão é o lugar que mais tem caverna no mundo. Tem cavernas que tem quilômetros inteiros por baixo da terra. E os xiitas lá, o pessoal lá do islamismo, se esconde nessas cavernas e ninguém acha eles. Você tem ideia, irmãos? Essas cavernas, há um tempo atrás, acharam os manuscritos do Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Um pastor lá dessa região, lá no Oriente Médio, ele está pastoreando ovelha, e de repente uma dessas ovelhas caiu num buraquinho desse aí. E quando ele foi resgatar a ovelha lá, encontrou essa caverna cheia as pessoas normalmente eles escreviam em papiro, e para preservar, né, aqueles documentos, eles colocavam em... como é o nome? Que faz em vaso, né? Vasos de barro, e tampavam, né? E aí quando ele viu aqueles vasos preciosíssimos, hoje em dia é um dos principais tesouros assim, arqueológicos do mundo, né? Os manuscritos de Qumran, ou os manuscritos do Mar Morto, e serviu para confirmar de cerca do primeiro ou do segundo século, e tem textos da Bíblia inteiro lá. Então essa caverna estava lá milhares de anos, ninguém nunca achou esse manuscrito escondido. Então as pessoas às vezes vão para o deserto. Se eu vou para o deserto, ninguém vai me achar no deserto. Eu vou me esconder de Deus lá no deserto. Tem pessoas que vivem assim, de igreja em igreja. Não, eu fiz um monte de coisa errada nessa igreja, eu vou para a igreja dali. Eu fiz um monte de coisa. Acontece muito centro de recuperação, né? Tem gente que já rodou um centro de recuperação da Bahia inteira, né? Então eu fiz uma coisa bombada aqui não, vou centro de recuperação ali, vou para outra ali. Os crentes fazem isso em igreja. Eu conheci uma pessoa que, para minha tristeza, ela já estava acho que no terceiro marido ou quarto. Então para cada marido era uma igreja. Ela estava no marido com a igreja, aí que separou desse marido foi para outra igreja. Aí separou desse outro marido e foi para outra igreja. Aí eu acho que ela está com outro agora, está em outra igreja. E se separava para outra, né? Então é só pular de igreja em igreja. Tem gente que faz isso com o namorado. Namorei com essa pessoa nessa igreja, mas não deu certo, eu vou para outra. Namorei com essa pessoa nessa igreja, não deu certo, eu vou para outra. Então, você pode até pular de igreja em igreja, você não pode se esconder do juízo de Deus, sabe? Então ele diz: você vai para o deserto, o lobo está lá lhe esperando. Então você fugiu do leão, tem um lobo lhe esperando
para te devorar. Então tudo bem, eu já vi que não dá para eu ir para o bosque, também não dá para eu ir para o deserto. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na cidade. Sabe o que é uma cidade? O que é que precisava uma cidade para ser cidade nessa época de Jeremias? Ela precisava de quê? De muro. Então, uma cidade não era simplesmente um aglomerado de casas. Normalmente uma cidade era um aglomerado de casas dentro de um muro. Então as pessoas, elas faziam essas casas próximas umas às outras, faziam muros. Por quê? Porque se viesse o inimigo, ficava mais fácil elas se juntarem para se defender. Foi assim que surgiram as cidades. Então, eles assim, já sei, a gente fica na cidade, que a gente faz os muros, a gente se esconde lá e ninguém vai entrar na cidade. O Senhor disse, como é? Você quer que vocês vão entrar, ficar na cidade? O leopardo estará à espreita de vocês. Irmãos, eu não sei se vocês já viram um leopardo. Eu sei que o irmão está com sono, ali tem cafezinho, ó. Se não tiver vazio, meu irmão, eu acho que te ajudará para chegar até o culto. Eu vou me esforçar para já terminar, viu? Porque eu sei que eu estou lhe atrapalhando. Então assim, o leopardo, eu não sei, eu já vi um documentário da National Geographic, e um leopardo, ele é capaz de se aproximar da sua presa e ficar próximo a ela assim, cerca de poucos metros, sem a presa nem perceber. Ele vem bem devagarzinho assim. Uma vez eu vi uma filmagem assim, ele vai se arrastando pela sombra assim, e normalmente eles gostam daqueles animais assim, né, de pequeno porte, e ele chega perto desse animal assim, bem devagarzinho, o animal nem percebe que ele está ali. Quando um animal menos espera, ele dá o bote, ele vai direto na jugular. O animal nem tem chance de se defender. Vocês já assistiram, né? Tem uma série chamada Os Predadores da Natureza, que fala justamente desses animais, e fala do leopardo. Você vê como a Bíblia é tão real. Então ele está dizendo, você acha que você vai estar seguro na cidade? Você não está seguro. Você menos imaginar, da sombra vai sair um leopardo e vai matar você. Irmãos, a nossa segurança está na cruz de Cristo, em nenhum outro lugar. Nós vivemos como esse povo de Jeremias, procurando cisternas. Sabe o que era cisterna, irmão? Cisterna é o que hoje nós chamamos de caixa d'água. Então, uma pessoa que vive no deserto, naquelas condições, água para eles é vida. Então eles estão sempre em busca de um lugar que eles possam achar água fácil e farta para saciarem a sua sede. Mas Jeremias diz, todas as cisternas que vocês cavarem, elas são cisternas rachadas. Elas não vão poder guardar água. Mas o Senhor Jesus veio e disse, todo aquele que beber da água que eu tenho a oferecer, nunca mais sentirá sede. Mas de dentro dele jorrará rios de águas vivas. Olha a diferença do que Jeremias fala. Olha, vocês estão o tempo todo cavando cisternas rotas, cisternas rachadas, que não podem reter água. Aí Jesus diz, vem para mim, todo que tem sede, vem a mim e beba. E o tempo todo, irmãos, a gente busca ajuda em qualquer lugar, menos em Cristo. Sabe, irmãos, do mesmo jeito que Jeremias descreve aqui, essa realidade vale para mim e para você. Sede sóbrio e vigiais, o diabo, que é o nosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa devorar. Então, é isso que o Senhor está mostrando aqui, essa realidade de que o cristão só estará seguro nele. E ele diz assim no versículo de número 6, eu vou concluir aqui no versículo 6. Ele estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Essa palavra perfídias, ela está associada com pecado, promiscuidade. Olha, se multiplicaram a sua podridão. Você olha para dentro da igreja evangélica hoje, irmãos, é assustador. Fizeram uma pesquisa e o número de adultérios na igreja evangélica é tão grande quanto o número de adultérios fora dela. Olha que coisa! O número de divórcio entre os evangélicos é igual
ao número de divórcios dos não evangélicos. Você fica pensando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os evangélicos não são evangélicos. É isso que está acontecendo. Eles não são evangélicos. Eles só dizem que são. A vida deles é uma prova viva de que eles nunca conheceram a Cristo. Nunca. Eles nunca foram nem apresentados. Naquele grande dia eles vão dizer: Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer: quem é você? Não conheço. Não, Senhor, o Senhor me conhece. Eu frequentava a CCVE. Era. Eu dormia o culto todo, mas eu estava lá. Como é que o Senhor não me conhece, Senhor? Não, eu te louvava. Outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Eu não te conheço. Sabe? Assustador, irmãos. Não sei se vocês conseguem dormir, eu fico. Já pensou o Senhor Jesus olhar no seu olho? Não te conheço. A maioria dos crentes não está nem aí para isso. Os crentes estão mais preocupados hoje em dia em vestir roupa do que vestir a santidade. Estão mais preocupados com o cabelo do que com a Bíblia. Assustador. Estão mais preocupados com a sua casa do que com a casa de Deus. Eles se sentem mais à vontade no shopping center do que na igreja. Você vai dizer que uma pessoa dessa é crente? Não adianta a gente descer o padrão, porque Deus não desce o seu padrão. A gente pode até descer o padrão, sabe? A gente desce o padrão para poder, sabe, a igreja aumentar em números. Por quê, pastor? Se eu continuar pregando desse jeito, não vai ficar nenhum. Mas Deus não desce o padrão dele. E aí, o que a gente vai fazer? Ficar com ímpios na igreja? O problema de ímpios na igreja é que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A melhor forma de Deus separar o joio do trigo é através do sermão bíblico. Por isso que Deus usa homens de Deus para falar a verdade, para que cada vez mais fique evidente quem é joio e quem é trigo. Irmãos, eu estou aprendendo algo muito assim, forte com Deus. Algo assim tem mudado em minha vida de alguns meses para cá. Eu tenho sempre assim, às vezes os irmãos se aproximam de mim e pastor, e aí, vamos morar no céu? E Deus tem me incomodado muito assim, porque a maioria das pessoas que a gente conversa assim, elas não estão indo para o céu. E é uma atitude hipócrita da minha parte celebrar com elas uma festividade que não tem razão de ser. Vão para o céu? Quem? Quem vai? Então, às vezes no domingo, o dia mais triste para mim, aqui na CCVE é o domingo. É o dia mais triste para mim. Porque vem um monte de gente que só vem no domingo. E quando vem no domingo, fica 3, 4, 5, 6, 7 domingos sem vir. Aí vem um. Aí vamos para o céu. Você vai para onde? Para o céu? Você não vem para o culto. Você acha que vai para o céu? Nem todo mundo que vem para o culto vai para o céu. Mas eu estou dizendo uma coisa com certeza. Quem não vem para o culto, meu filho, não vai chegar nem perto do céu. Porque aqui na igreja, que a gente aprende como chegar lá. Como se dissesse assim: olha, irmãos, o culto que o pastor Ricardo vai pregar na semana que vem fica na Santa Mônica, em Aracaju. Não é Santa Mônica o bairro? Ah, Santa Mônica é porque é tudo igual, né? Você sempre usa esse. Tem o São Conrado. Mas tem um bairro chamado Santa Mônica também? Tem não, né, meu filho? Eu que inventei. Então, São Conrado e Santa Maria. Não, eu sei Santa Maria, Rua F. Então, meu filho, você não sabe onde é a Rua F, bairro de Santa Maria, Aracaju, você vai chegar lá como? Ah, mas se você conhece o irmão Adams, ele vai lhe ensinar a chegar lá. Não, meu irmão, você vai pegar o seguinte: você vai pegar a Rua H, Rua J, Rua não sei o que, sobe aqui, desce aqui. Você vai entrar, meu filho, assim, num lugar que vai ter um monte de gente com metralhadora, vai ficar tranquilo, baixa os vidros e diz assim: estou indo para o culto, o pessoal não vai metralhar você, tenha fé. Né? Uma vez eu estava pregando em Aracaju e de repente eu saí e vi um monte de gente
gente assim mal encarado assim no culto. A irmã Adams chegou e falou com muito carinho assim: não, pastor, a gente está no lugar mais perigoso de Aracaju. Digo, muito obrigado, que você só me avisou agora. A gente já estava no meio do culto, né? Graças a Deus, que só foi agora. Foi um livramento de Deus, que você diz antes, capaz da gente querer correr, né? Eu falei, Pantanal, pensei lembrar até uma novela do passado. Não, deve ser um lugar assim legal, né? Não, pastor, a gente está no pior lugar aqui. Lugar perigoso de Aracaju. Eu digo, obrigado, eu vi que você só me avisou agora, né? Glória a Deus pela sua vida, né? É igual um irmão que me aconselhou a tirar uma unha encravada em determinado lugar. Não, pastor, pode ir, não dói nada. Irmão, você já experimentou uma pessoa pegar uma faca e abrir o seu dedo, sem anestesia, sem nada, e você ainda tem que aguentar um choro, porque você é homem e é crente, e quem estava fazendo o negócio era mulher? Tá doendo? Não tá. Qual o número da dor de 1 a 10? Eu ia dizer 20. De 1 a 10, 20. Tá doendo? Não, 8. A gente é homem, né, meu filho? Nós de homem vamos lá, né? Então eu louvei muito a Deus a vida desse irmão. Falei, glória a Deus, só não prega o evangelho desse jeito. Ele tem que falar a verdade no evangelho. Então, Jeremias, ele mostra isso aqui. Ele está mostrando essa realidade para essas pessoas. E quem se alertava com essa realidade seria salvo. Mas quem não se alertasse seria condenado. Sabe? E essa é uma tristeza. É por isso que muitos homens de Deus sempre tiveram depressão e estados de tristeza profunda. O apóstolo Paulo é um deles. Sabe o que é um homem dizer? Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não, a gente não está falando de uma pessoa qualquer, não. A gente está falando do apóstolo Paulo. Não está falando de qualquer pregador, não. A gente está falando do apóstolo Paulo. Ele está falando de uma pessoa que, quando ela esteve em Éfeso, um pedaço de roupa dele curava. Ele fazia de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Sabe? Que loucura! E a gente vai achar que está todo mundo indo para o céu porque carregou uma Bíblia, diz que é evangélico. Cadê o evangelho, irmãos, dessas pessoas? O evangelho, irmãos, é algo que você pega, é algo que você sente o cheiro. Evangelho é vida transformada. Você não vê qualquer transformação na vida dessas pessoas. Como é que você pode, de maneira irresponsável, profetizar que essas pessoas estão indo para o céu? Que graça barata é essa que não transforma a vida das pessoas? Não, a graça de Deus é graça para levar para o céu, mas pode viver aqui no mundo do jeito que você quiser. Afinal de contas, né? Só você vai pela graça. E aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Olha para aí, rapaz, pode pecar. Peque! Faça o que você quiser. Porque eu vou dizer uma coisa: Deus quer que você seja feliz. Está na Bíblia isso? Não, não está, mas ninguém lê a Bíblia mesmo. Sabe por que os falsos mestres se multiplicam? Porque ninguém lê a Bíblia, irmão. Então eles falam um monte de coisa. Não, está na Bíblia. E a pessoa diz assim: ah, não, o pastor me disse que está na Bíblia. Está na Bíblia. Ela assim, uma vez uma pessoa me ligou. Essa pessoa não é crente, não. Ela me ligou. Ela disse que é crente. Tem até igreja, mas não é crente, não. Me ligou e disse assim: não, pastor, eu estou aqui tentando fazer um estudo e eu quero saber onde é que está na Bíblia que Deus abomina o pecado e ama o pecador. Eu sou, meu filho, você já leu a Bíblia toda? Não, pastor, não li não, mas assim, diga aí onde é que está na Bíblia. Não está. Não está na Bíblia. Deus odeia o pecador. Mas a gente ouve o tempo todo: não, não vá não, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Não, meu filho, Deus não lança o pecado no inferno, Deus vai lançar o pecador lá. Então você trata de se arrepender, porque a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Aí você diz assim: não, mas essa pessoa é de Deus. Essa pessoa não é de Deus. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem
a palavra de Deus. E o obreiro desaprovado é aquele que está matando as pessoas e levando para o inferno. Então você vai fazer uma cirurgia do coração com um médico cirurgião. Ele é muito bom, mas ele tem mal de Parkinson. Você sabe o que é mal de Parkinson, né? Já pensou? As veias do coração, tudo pequenininha. Não, mas ele é muito bom. Nas provas teóricas, ele só tira 10. Ele vai fazer a sua cirurgia do coração. E ele chega, eu vim aqui fazer essa cirurgia do coração. Vai você, meu filho. Não, pastor, eu tenho fé. Não, meu filho, isso não é fé não. Isso é colocar Deus à prova. Viu? Não tentará do Senhor teu Deus. Então, quando você vê um obreiro desaprovado, meu filho, o que você faz? Corre! Para onde? Para bem longe. É igual quando você vê uma criança com uma metralhadora na mão. Você vai ficar perto? Você vê um lugar, às vezes você está indo lá, ok, eu vou lá, nota as bombas. Aí a gente chega lá, meu filho, dá um tiroteio. Aí o que é que você faz? Aí eu ando no meio dele, porque bala não pega em mim. Não pega não, né? Vá nessa. Sabe, irmãos, a gente tem que atentar para a nossa vida. Sua salvação está em jogo. Daqui a 100 anos você vai estar em um lugar que não é essa terra. Onde vai ser? Se você carregou a sua cruz, se você renunciou a tudo, e se você seguiu a Jesus, irmão, eu não tenho como descrever a alegria que te espera. Agora, se você não tem renunciado a nada, se você jogou a cruz fora, e se você tem andado segundo seus próprios desejos, eu não ouso a descrever o lugar de tormento onde você vai passar toda a eternidade. Você percebeu porque nós pregamos esse evangelho que para muitas pessoas é tão chato e repetitivo? Porque é isso que é o evangelho, um aviso. Existe algo depois que a gente deixar esse mundo. Esse é o aviso do evangelho. Aqueles que estão com Cristo, com Ele terão uma vida eterna. Aqueles que estão sem Cristo, sem Ele, estarão na condenação eterna. E você pode, meu filho, estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo, de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas na igreja, numa igreja bíblica, elas vão ouvir esses avisos constantemente. E os santos se santificarão mais ainda, mas os sujos se sujarão mais ainda. Você tem pessoas aqui que chegaram na igreja, aqui vindo de outra igreja. Me procuraram e disseram: não, pastor, eu vim de uma igreja tal e eu estou aqui com minha carta de recomendação. Aí eu disse: pode guardar. Ah, mas aqui vocês não é assim não? A gente não vem com carta de recomendação. Não, aqui você vai congregar com a gente e o seu agir vai me dizer se você é crente ou não. Para minha tristeza, essas pessoas se revelaram que não são crentes. Mas chegaram aqui com carta de recomendação e tudo. Pode chegar, meu filho. Você, do mesmo jeito que chega, volta. Porque eu não fica comigo. O que vai me dizer se você é crente é a sua vida. É a sua vida que diz se você é crente ou não. Sua vida transformada, seu compromisso com a igreja, seu compromisso nos cultos, seu compromisso com os irmãos. Sabe, irmãos, muitas coisas na igreja aqui, na nossa igreja tem que mudar. Se nós de fato queremos ser o povo da cruz, o povo que vai para o céu, sabe, tem que mudar. Nós estamos aqui para viver uma vida santa, ainda que cada vez mais o número de pessoas diminua. Se quando chegar daqui a 30 anos, tiver eu e o pastor Ricardo, e a gente se abraçando, ô meu filho, pelo menos a gente vai para o céu, né, meu filho? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu estou triste com a minha família. Minha família. Fico triste. Fico muito preocupado com minhas filhas. Porque
quê? Elas vêm para a igreja uma vez por semana, eu acho muito pouco. Eu oro a Deus pela alma delas. E busco, de todas as formas, o tempo que eu tenho com elas, dar algum tipo de influência cristã para elas. Sabe? Porque eu quero que elas se encontrem comigo no céu. Não sei quanto tempo eu tenho aqui. Eu espero deixar um bom testemunho para elas. Sabe? Fico extremamente satisfeito saber que alguns vídeos estão registrados. Porque ainda que eu morra hoje, as pessoas, os meus filhos vão saber como eu vivi por aquilo que eu preguei. Sabe? É isso que a gente tem que desejar. É isso que a gente tem que querer para os que a gente ama, que de alguma forma a verdade que cremos e que vivemos impacte essas pessoas em algum momento e elas sejam salvas. Que tristeza, irmãos, a realidade de uma pessoa que vai para o céu e seu filho não. Imagina. Ah, mas meu filho, a gente viu hoje aqui de manhã, me perdoa, eu já vou concluir o horário. Eu tenho me cobrado de terminar em ponto, e eu tenho me cobrado de falar menos, e vou, pela graça de Deus, conseguir fazê-lo. Hoje de manhã a gente estudou isso aqui, a vida de Enoque, e eu fiz questão de traçar para os irmãos um paralelo que muitas vezes passa despercebido, porque estão em capítulos separados. Capítulo 4 a gente vê, nós vamos estudar e vemos os descendentes de Caim. Aí você conta, né? Adão, Caim, aí vai contando. O sétimo depois de Adão, na linhagem de Caim, como é o nome dele? Lameque. Aí você vai contando, a partir de Abel, não, Abel morreu, não deixou filho. Mas a linhagem de Deus continua a partir de Sete. Aí você vai contando. Adão, Sete, você chega, qual é o sétimo depois de Adão? Enoque. Aí você tem assim, 2 referenciais. Quem é Enoque? É um pobre qualquer. O que Enoque fazia da vida? Nada, ele andava com Deus. Devia ser uma pessoa desocupada como a gente, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida. Rapaz, o pastor Ricardo é advogado, ele vive na igreja. Quando é que ele trabalha? Mas ele trabalha, porque dorme muito pouco, coitado. Então, Enoque, tá aqui. Enoque é o quê? Enoque é o derrotado. Enoque é uma pessoa zero à esquerda. Aí você tem quem é Lameque? Ah, Lameque não, meu filho, Lameque é grandão. Lameque é tão homem que ele não quis uma mulher não, ele quis 2. E ai que alguém dissesse alguma coisa. Casou com 2 mulheres. Se dissesse alguma coisa para ele, meu filho, ele matava. Os camaradas tropeçou em Lameque, deu um toque no pé de Lameque, Lameque matou ele. Ah, você acha que Deus é vingador? Quem é vingador é Lameque, rapaz. Deus disse que quem tocar em Caim receberá 7 vezes mais, para quem tocar em Lameque vai receber 70 vezes mais. Isso era Lameque. Era o cara. E Lameque, meu filho, é o exemplo de família cristã hoje. É tudo que uma família evangélica quer hoje. Os filhos, tudo bem sucedido. Lameque teve alguns filhos. Ele teve 2 filhos que formavam uma dupla sertaneja, Jabal e Jubal. Um deles era o dono de todos os gados do mundo. Ele era o rei do gado. Você imaginou? Você é pai do rei do gado. E era dono de todas as tendas. Todo mundo fazia tenda, de alguma forma dependia dele. E tinha um outro que já investiu aonde? No entretenimento. Ele inventou instrumentos musicais e ficou bilionário com isso. E tinha um outro filho ainda, que era o Tubal Caim, que já não era nada mais elitizado. Ele era industrial. Ele mexia com ferro e com bronze. Olha que família abençoada. Lameque, suas 2 esposas, e o seu poder, porque um camarada para matar um porque tocou no pé dele, que o marido vai ser forte. O pastor Ricardo vai bater no joelho dele. Tropeçou em Lameque, meu filho, e morreu. E os filhos de Lameque, tudo bem sucedido, tudo milionário, tudo feliz, tudo indo para o inferno. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus descendentes, para as pessoas que você ama? Que eles tenham os destinos dos filhos de Lameque?
O pai que você quer ser é Lameque? Ou você quer ser Enoque? Que andava com Deus. E Deus o tomou para si. Sabe? No universo de tantos nomes que foram para o inferno, aparece Enoque, andando com Deus. Adão deixou de andar com Deus no paraíso. Enoque, nessa terra corrompida, andava com Deus. A gente não tem desculpa, irmãos. Ah, pastor, eu não tive condição de vir para o culto andando. Por que você não veio rastejando? Por que não veio? Não, pastor, sabe, não vai ser transmitido pelo YouTube, não? Não, se depender de mim, não vai nunca mais ser transmitido pelo YouTube. Só pelo Facebook. Porque eu posso transmitir pelo Facebook, então eu me responsabilizo. Sabe, a igreja precisa de pessoas que tenham compromisso. Porque se você não tem compromisso com Cristo, não ache que Cristo vai ter compromisso com você naquele dia. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Eu não sei se esse versículo está na sua Bíblia, mas está na minha. E se você quer que eu diga onde é, 1 Samuel 2,30, para você não ter como errar. Então, não ache que você pode viver uma vida na igreja descompromissada com Cristo, acreditando que você está indo para o céu, porque nem na porta você vai passar. Que o Senhor nos ajude aos nossos olhos serem abertos, para que de fato vivamos uma vida onde possamos dizer no final dela: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu tenho certeza que a minha coroa já está reservada. Que o Senhor nos ajude naquele grande dia estarmos convictos dessa certeza. Oremos. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus, a de fato sermos alertados pelos teus constantes avisos, Senhor. Eu oro em primeiro lugar pela minha vida, pela vida do pastor Ricardo. Nós fomos levantados, Senhor, como teus servos nesse lugar. Nós precisamos, e pela tua graça seremos, Senhor, um referencial, ainda que ninguém queira ser, mas nós seremos pela tua graça. Nos ajuda, meu Deus, a sermos e a vivermos como pessoas que caminham com Cristo. Que nós possamos dizer, Senhor: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda cada um dos irmãos que estão aqui hoje, Senhor, a serem visitados com a graça salvadora e com a graça que também é santificadora, Senhor. Nos livra de todo engano, Senhor, e nos conduz pela tua verdadeira verdade até o céu, que é onde nós queremos estar por toda a eternidade contigo. Mas queremos também, Senhor, viver contigo aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver contigo, andando contigo, Senhor, pensando em pensamentos, Senhor, em palavras, em gestos, que tudo aquilo que haja em nós faça menção a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo.